Aleluia. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Está tudo bem com você? Está alegre por ter vindo à casa do Senhor? Isso aí tem que ser uma constância em nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico pensando em dias de culto, eu fico contando as horas para chegar o momento. Porque tem que existir uma alegria, tem que existir um desejo em mim para receber de Deus. Estava pensando esses dias, quando você vê algum homem, alguma mulher de Deus com problema, começa a observar que ele não está tão frequente na igreja. Quando você perceber, rapaz, fulano não está tão frequente, comece a ter cuidado em observar como vai ser os dias futuros dele. Eu tenho muito cuidado, porque eu passei 30 dias sem ir à igreja, como eu já contei, a maioria sabe, eu passei 30 dias sem ir à igreja porque quis tirar férias e quase não volto mais. 30 dias apenas. E quase não volto. Diácono na igreja, servindo ao Senhor, com o maior prazer, com a maior alegria. Mas disse, eu vou tirar 30 dias de férias e quase eu não volto. Deus teve misericórdia de mim, Ele sabia que tinha uma carreira para eu cumprir, teve misericórdia, me amou, continuou me amando, e aí eu decidi ir para a igreja. Naquela quinta-feira, que eu não posso esquecer dela. E eu fui, e de lá para cá, nunca mais quis deixar de ir para a igreja. Eu não sou maluco de ficar sem ir para a igreja 2 domingos seguidos, isso é muito perigoso. Diga para o seu irmão, é muito perigoso não ir à igreja. Amém? Eu quero que vocês venham mais aqui para frente, vocês estão muito distantes de mim. Essa primeira fila pode ser ocupada, não se preocupe não. Essas cadeiras da primeira fila, elas não têm problema de alguém sentar nelas não, viu? Elas não beliscam, não tem isso não. Ela é igual às outras, pode olhar que elas são branquinhas igual às outras, não tem diferença não. Tem alguma diferença aí, Adailton? Tem não? José, tem alguma diferença aí? Tem não. Às vezes a gente parece que tem medo de sentar nas cadeiras da frente. Não sei se com medo de alguma repreensão, da palavra chegar primeiro e bater e doer mais, não é? Mas eu quero dizer que nós somos homens, né? E estamos no mesmo nível, estamos buscando o mesmo Deus, né? Temos desejo de crescer, pelo menos eu tenho um desejo de crescer mais, porque eu quero que se cumpra o que Deus disse ao meu respeito. Deus disse que o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Ele não terminou, ele disse que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sei qual o seu nível de conhecimento em relação à verdade está, qual o seu nível. Mas sei de uma coisa, ainda tem mais em Deus para você aprender. Ainda tem mais em Deus para que eu aprenda. Eu quero só que não fique ninguém atrás, venham sentar aqui, eu preciso de todo mundo sentado aqui. Estou demorando um pouquinho aqui nesse cuidado, porque eu quero entrar num assunto e eu quero que todos estejam sentados aqui. Não quero ninguém, estou vendo que está faltando a banda quase toda. Então a banda vem para cá, ok? Quem já usou o banheiro já está ok, quem já está tomando água está ok. Venham todos para cá, porque certamente Deus ele quer nos alcançar. Eu não sei se você está mesmo satisfeito com a sua vida, se você tem pensado nela da forma que Deus pensou. Mas Deus pensou em nós vivermos uma vida de excelência. Tudo foi projetado desde o princípio para nós verdadeiramente vivermos uma vida de paz, de alegria,
E o homem perdeu isso, mas ele reconquistou lá na cruz. E ele diz que aquela conquista, né, é para que nós desfrutemos de uma vida plena e abundante. Pelo menos o que eu entendo de pleno e abundante é não ter falta de nada. E ainda sobrando. Você concorda comigo? Pleno e abundante, ou seja, você tem o suficiente, mas ainda tem sobrando para, se houver uma necessidade de alguém. É assim que ele nos vê, foi essa conquista, foi para isso que ele foi para a cruz, ele conquistou, para que nós pudéssemos, não é, enquanto aqui na terra, desfrutar de tudo isso. Amém? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Eu não quero a última parte do versículo, não. Quero até essa aqui. 1:27 de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Eu não sei se você consegue imaginar como é Deus. Quem consegue imaginar como é Deus? Perfeito. Eu só consigo imaginar que Deus é perfeito. A fisionomia dele, eu imagino que é uma fisionomia bela. A fisionomia mais perfeita que pode existir. Os cabelos dele, né, o jeito dele, o falar dele, com mansidão, tendo cuidado em todas as coisas. A forma de tratar com alguém, ele tratando de uma forma espetacular. E ele nos criou conforme ele. Nós sabemos que Deus nunca pecou. Quem sabe que Deus nunca pecou? Deus nunca pecou. Fez o homem para não pecar também. Mas aí o homem pecou. O homem, por motivos quais, não sei, talvez por falta de temor, ou então por querer conhecer mesmo igual a Deus. Não sei. Um dia, possivelmente, saberemos por que o homem pecou, para que ele pecou. Possivelmente um dia a gente saiba. Né? Mas a Bíblia diz que o homem pecou. No versículo 7 do capítulo 2, a Bíblia diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. No versículo 18, Deus diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E a gente vai começando a encontrar passo a passo em Gênesis, né? Até que Deus verdadeiramente une os dois se tornam uma só carne, e daí eles vão agora fazer exatamente o que Deus disse, né? Povoar a terra, cuidar das coisas, ter autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Deus deu essa autoridade. E o homem perdeu pelo caminho. Mas não tem problema o homem ter perdido, porque certamente Deus ele queria que nós aprendêssemos com essa queda. Certamente, irmãos, tem que ter um sentido dessa queda do homem. O homem foi feito para não morrer, mas aí, mesmo o homem sendo feito para não morrer, desde o princípio Deus não criou marionetes, Deus não criou fantoches, Deus criou o homem, com direito de raciocinar, com direito de escolher, e Deus deixou desde o princípio o homem livre
para fazer as suas escolhas. Eu não sei se você lembra que desde o princípio, Deus sempre apresentou, aí disse, olha, tem a árvore, dela não come nem toque, porque se você comer vai morrer. Ele estava dando a instrução, olha, preste atenção no que eu estou dizendo. A palavra que eu estou dizendo a você, ela é verdadeira. Então, não desobedeça, porque se você desobedecer, você vai morrer. Então o homem já tinha pensamentos de obedecer ou de não obedecer, de atentar para a verdade ou de não atentar para a verdade, de se submeter a Deus ou de não se submeter a Deus. Desde o princípio foi assim. Deus nunca, em momento algum, desde a criação do homem, Deus disse, vou fazer um fantoche. Deus disse, vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Ou seja, eu penso, o homem vai pensar. Eu caminho, o homem vai caminhar. Eu tenho autoridade, o homem vai ter autoridade. Então, conforme Deus era, Ele nos fez para ser também. A diferença é que Deus não pecou e nós decidimos pecar. E é dentro dessa condição de pecar que eu quero falar um pouquinho hoje à noite. Eu não sei se você veio pronto para ouvir algumas verdades bem duras, mas é preciso a gente ouvir. Porque, irmãos, a gente vai caminhando no Evangelho, eu tenho 20 anos. Quem tem mais de 20 anos de crente aqui? Neemias, tem mais de 20 anos de crente. A gente vai caminhando nos caminhos do Senhor e vai ficando mais apaixonado por Ele. Pelo menos eu sou assim. E quando a gente vai se apaixonando por alguém, a gente não quer que ninguém faça mal a ele ou cause dano à imagem dele. Não é assim? Pelo menos quando eu conheci Margarida, por exemplo, eu não queria que ninguém dissesse nada contra ela. Aí eu tenho meus pais, tinha meu pai, né? Hoje eu só tenho mãe, mas eu não queria que ninguém dissesse tanto assim com meu pai ou com minha mãe. Eu não queria que ninguém falasse dos meus irmãos. Qualquer que fosse, ou qualquer que seja o membro da família, quando eu escuto alguém falar dele, eu fico triste, eu fico querendo, sabe, tomar as dores. Então, quando alguém faz mal a Deus, se assim eu posso dizer, eu fico triste, irmãos. E a gente tem visto, nos últimos tempos, as pessoas fazendo mal a Deus. Quando eu digo fazer mal a Deus, irmãos, é andando em desobediência a Deus. É cometendo pecados conscientemente, sabendo que é pecado, mas vou fazer porque a carne está querendo. Irmãos, a carne tem que ficar no canto dela. Você tem que submeter a carne ao canto dela. A carne não pode prevalecer, irmãos, contra o Espírito, pelo amor de Deus. E a gente começa a caminhar no Senhor, se fortalecendo, se alegrando, recebendo instruções da parte dEle, né? Vindo sobre nós sabedoria da parte de Deus. Aí a gente começa a ver as pessoas pecando contra Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, das pessoas do mundo, não. Eu não estou falando deles, não. Eu estou falando dos filhos de Deus, pecando contra Deus. Talvez você pense, mas pastor, mas o senhor não vai conseguir dar jeito, não. Eu não estou dizendo que vou conseguir dar jeito, não. Só estou dizendo que eu fico triste. A única coisa que eu não quero, irmãos, é que essa tristeza, ela consiga me absorver ao ponto de eu não ter forças para continuar. Eu sei que ainda
irei ver outras pessoas cometerem pecados. E como diz lá em 1 de João, tem pecado que é para a morte. Diga, tem pecado que é para a morte. Diga, e tem pecado que por eles eu posso orar, para que o homem se arrependa. Amém? Então tem pecado que é para a morte. Por esse, a Bíblia já diz, a instrução é que nós não devemos nem orar por ele. Porque não tem jeito. Quando o pecado é para a morte, não tem jeito. Não há arrependimento, não há conserto para aquilo. Mas tem pecado que não é para a morte. Foi um pecado que você cometeu e você ora e aquele homem vai se arrepender e vai continuar a carreira dele. Agora tem pecado que não adianta. E eu ficava pensando, irmãos, por que tanto pecado? Talvez eu não sei bem o que é pecado para você. Eu não sei bem mesmo o que é pecado para você. Mas pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando você pensar o que é pecado, aí você pensa que é tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí você olha e diz, isso é pecado? Aí você coloca, isso aqui agrada a Deus ou não agrada a Deus? Aí você vai saber se é pecado ou se não é pecado. Amém? Então, tem muita coisa, sabe, se levantando no meio da igreja, que poderia ser evitado. Coisas que nem deveriam ser nomeadas entre nós, que nem deveriam ser apresentadas como um fato acontecido dentro da igreja. Tem tanta coisa, irmãos, que a gente precisa, como homens, tomar uma posição. Eu não estou falando nem como pessoas que nasceram de novo, não. Eu estou falando como homens. Nós precisamos de uma vez por todas começar a guardar a nossa vida. Nós não temos mais idade para estar cometendo pecado. Olha para o seu irmão e diga, irmão, você não tem mais idade para cometer pecado, não. Por que eu estou dizendo que você não tem mais idade para cometer pecado, irmão? Porque você já tem o conhecimento que você precisa para não pecar. Talvez você diga, mas eu só tenho 1 ano de crente. No momento que você nasce de novo, você não tem mais idade para estar pecando, não. Você já nasceu, você passou a ser uma nova criatura. E uma nova criatura, ela vive tendo o cuidado de se fortalecer com a palavra. Um homem nascido de novo, ele não tem que estar olhando para site pornográfico. Um homem que nasce de novo não pode estar se juntando com pecadores, porque ele vai acabar, irmãos, querendo ou não, ele vai cair. Não existe isso de ser tão forte o suficiente para entrar em qualquer lugar e resistir. Acaba com isso. Você não vai conseguir entrar em qualquer lugar e resistir o pecado que está lá. Quando por uma direção da parte de Deus, você for levado até lá, você vai entrar, vai sair, os anjos vão te guardar e você não vai pecar. Mas do contrário, é batendo o pé lá, irmãos, e ficando lá. A gente precisa despertar de uma vez por todas para o chamado que Deus tem para nós. Você foi chamado para quê? Você entende que nasceu de novo para quê? Para andar em justiça ou para andar em pecado? Para que foi que você nasceu de novo? Aquela vida que você vivia lá era boa? E aí você decidiu nascer de novo para piorar? Foi assim?
Ou a vida que você vivia não prestava e você decidiu nascer de novo para viver uma vida de excelência. Qual foi a sua escolha? Por que você decidiu nascer de novo? Sabe, irmãos, eu nasci de novo porque eu vi que aquela vida que eu vivia era uma vida miserável. E eu entendi, rapaz, não é possível. Se eu estou nessa condição, morrendo pouco a pouco, a cada dia, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem ninguém dar credibilidade a mim, sem ninguém até já não querer estar perto de mim, e tem essa opção de um Deus tão maravilhoso, tão bom, estendendo a mão para mim e eu desperdiçar? Não, certamente tem coisa muito melhor aqui. E eu decidi, foi eu que decidi, irmãos. Deus não me obrigou a nascer de novo, ninguém me obrigou a nascer de novo, eu decidi nascer de novo. Agora deixa eu te perguntar, irmãos, eu decidi para depois voltar para a lama, para o vômito, e me enrolar nele? Foi para isso que você nasceu de novo? Para viver uma vida mais miserável do que a que você vivia quando era um ímpio pecador? Não foi para isso, irmão. Nós nascemos de novo para ser exemplo no reino de Deus. Você precisa verdadeiramente, eu preciso verdadeiramente ser exemplo na minha família, ser exemplo aonde eu estiver. Talvez você pense, mas pastor, e o senhor não brinca não, no seu meu trabalho? Brinco, irmãos. Eu brinco e eu brinco muito. Mas tenha cuidado de não trazer danos ao reino de Deus. Você não é proibido de brincar, não. Nunca Deus lhe proibiu de nada. Agora preste atenção às brincadeiras. O que é que você brinca? O que você brinca traz problema para o teu coração? Traz condenação para o teu coração? Porque a Bíblia é muito, muito clara, muito enfática. Olha, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Então você sabe quando a brincadeira que você está brincando tem problemas ou não. Nós somos sábios o suficiente para entender essas coisas. Eu não sei com quem ou se você verdadeiramente sabe que você é noiva de alguém. Mas a noiva, ela não vive traindo o noivo, não. A noiva não traz problemas para o noivo, não. Quantos aqui já foram noivo? A sua noiva trouxe problema para você? Porque se trouxe estava errado. Você casou porque quis. Porque se noivo, se no período de noivado, a noiva trouxe problema, eu aqui não queria casar com ela. Deixa eu contar, irmãos, eu tinha uma namorada. Tem um texto ali, eu vou ler. Eu tive uma namorada e eu gostava muito dela. Eu gostava de verdade dela. Mas eu desde pequenininho, guri velho, eu via meu pai e minha mãe casados e eu achava lindo meu pai e minha mãe casados. Todos os anos completavam um ano de casamento e eu vendo eles avançar. E eu dizia comigo mesmo, no dia que eu casar, eu vou casar para viver por toda a vida. Eu não vou casar e me separar, não. Eu via pessoas casadas e separadas, que casaram e separaram. E eu via meu pai ali com minha mãe, firme. E eu disse, vai ser você como meu pai e minha mãe. Eu nunca vou me separar
da minha esposa. E eu tinha essa namorada. Gostava muito dela. E quando o namoro foi esquentando, porque nós começamos a namorar pequenos, acho que 12 para 13 anos a gente já se paquerava, e daqui a pouco começou o namoro. E quando eu comecei a pensar em definir para noivar, mas a gente sempre discutindo, é que aumentavam as discussões ainda mais. E eu me abusava muito com aquilo, eu não concordava com aquilo, eu ficava chateado. Eu dizia, eu não posso viver discutindo com ela. Porque se eu penso em casar com ela, e eu discutindo, quando a gente casar vai viver discutindo. Se eu não cortar isso agora, quando a gente casar, vai discutir. E a gente discutia, acabava o namoro, aí daqui a pouco voltava o namoro. E eu decidi um dia, digo, se eu discutir de novo com ela, se a gente brigar novamente, eu acabo esse namoro, que aí não tem chegado o noivado, eu não vou sofrer tanto. Então eu acabo e nunca mais quero. E eu lembro, 83, 84. 83 e 84, não, agora me fugiu um pouco. Dia dos namorados, eu com o presente dela comprado, guardado. Eu fui para o Estadual da Prata fazer uma prova. Próximo aí de casa tinha uma quadrilha e eu tinha combinado, terminasse a prova, eu vinha, a gente se encontrava e ficava junto ali na quadrilha. E quando eu cheguei naquele dia, eu já conhecia a Margarida, mas a gente não namorava, era amigo de quadrilha mesmo. Mas eu tinha um recado que eu tinha que dar à Margarida. E aí eu fui dar o recado à Margarida e ela viu eu dando o recado à Margarida. E quando eu voltei, ela já estava com raiva. Nós tínhamos combinado para vir aqui para o Ponto Sem Ré, e Jorge Nildo sabe demais onde era, a cultura francesa. Então, nós tínhamos combinado que ia ter a quadrilha na cultura francesa, e nós vínhamos, eu, ela, as irmãs dela, e depois de terminar essa quadrilha, eu voltava para casa tudo em paz. E ela me viu dando o recado à Margarida, ficou chateada, e eu fui conversar com ela, ela muito brava. E aí as irmãs dela me chamaram para a gente vir para a cultura francesa, nós viemos. Quando chegamos ali onde é a VDK, quem sabe onde é a VDK? Todo mundo. Chegamos ali pela VDK e ela chateada. Eu peguei, vem cá. Você vai acabar com essa sua besteira agora, ou vai continuar com essa encrenca e eu vou ter que suportar isso até lá? Decida aí o que é que você quer da sua vida. E ela não decidiu muito em parar com aquela bobagem. E quando nós chegamos naqueles 2 postos de combustível, mais ou menos por ali, eu olhei para ela e disse, você vá para a cultura francesa com suas irmãs, e eu vou voltar e eu quero lhe dizer que o seu presente está em casa comprado, guardado, mas que o namoro da gente encerra aqui hoje, definitivamente. E voltei, ela seguiu para a cultura francesa com as irmãs dela, e desde esse dia nunca mais eu renovei. E dias depois, mês depois, eu comecei a namorar com Margarida. Nós casamos. Não tínhamos intenção, nós nunca pensávamos em namorar. Aconteceu. E eu não discutia com Margarida, nós nunca discutimos. E hoje a gente tem trazido, é bem verdade que se levando situações que às vezes um fala mais grosso do que o outro, está normal, viu, irmãos? Um falar mais grosso do que o outro está normal. Não pode, se depois da fala grossa, ficar problema. Então corta isso, elimina isso. E aí todo mundo vai viver bem, tranquilo, sossegado. Amém? Então tem um texto aqui que eu quero que você abra nele. Romanos.
Nós não podemos, irmãos, trazer problemas para o nosso noivo. Nós não podemos estar envergonhando o nosso noivo. O trabalho dele para nos conquistar foi muito árduo. Você acha que o trabalho que Jesus teve para te conquistar foi mole ou foi duro? Foi o quê? Foi duro, não foi pesado, não foi? Foi muito sofrimento, irmãos, para nos conquistar. Aquele sofrimento todinho do nosso noivo, não foi à toa não, foi para nos conquistar. Ele nos amou tanto, que decidiu ir para aquela cruz. E por que nós hoje não reconhecermos isso, irmãos? Por que nós acharmos que a carne tem mais privilégio do que o espírito? Por que a gente não botar a carne no lugar dela, da forma que ela merece ficar, e se saltar todo para o Senhor? Por que a gente não se salta todo para o espírito? Você já olhou o quanto tempo, ou quanto tempo você dá à carne? Não sei se você já parou para pensar isso. Quanto tempo você dá à carne? Agora, quanto tempo você dá ao espírito? Quem é que está tendo mais a nossa atenção? Foi a carne que te alcançou ou foi o espírito que te alcançou? Talvez você fique aí no seu coração pensando, mas quando Jesus estava, ele estava em forma de homem. Sim, mas ele ressuscitou em forma de justiça, em forma de espírito. Ele andou o tempo todo, não se achou pecado nele. Então não vem com essa desculpa não, irmão. Sabe, guarda esse teu coração sujo, de achar que você pode estar pecando o tempo todo. Se conserta logo diante de Deus. Reconhece o que Ele fez por você. Talvez você pensou que eu ia falar em qualquer coisa, menos isso. Deixa eu dizer, nós vamos tratar essa área em nós, homens. Nós precisamos estar limpos diante de Deus. Nós não precisamos mais de pecar não, irmãos. Olhe para o seu irmão e diga, você não precisa mais de pecar. O tempo de pecar, irmãos, era quando nós vivíamos no mundo. Lá era o tempo de pecar. Aqui no reino de Deus, não é lugar para pecar não, irmãos. Por que queremos viver pecando? Você acha justo, depois que tudo que Jesus fez, você ainda viver pecando? Escolhido para estar no reino de Deus e ainda decide viver pecando? Não, mas eu tenho um Deus misericordioso que se eu pecar, aí Jesus, eu me apresento, peço perdão a Jesus e Ele intercede por mim e eu estou perdoado. Até quando, irmão? Até quando você vai viver com esse pensamento? Eu peco, mas sou perdoado, é só me apresentar. Cuidado, irmãos, para a letra não te matar. Olhe para o seu irmão e diga assim a ele, tenha misericórdia de você. E tenha cuidado, para a letra não lhe matar. Tem muito crente vivendo pela letra. De espírito nele não tem nada. Mas eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Não, você leu de Gênesis a Apocalipse. Tem muito crente que leu de Gênesis a Apocalipse e decorou. Você sabia que tem crente com 7 versões gravadas, decoradas?
7, 10 versões. Quem conhece alguém que tem mais de uma versão decorada? Eu conheço, irmão. Se você conhece, levante o braço. Não tenha medo de dizer não. Porque se você consegue ver alguém com 7 versões decoradas e ele não consegue ajustar a vida dele, é porque foi só letra para ele. Mas fulano é uma bênção, conhece 7 versões da Bíblia. Vive o que das 7? Deixa eu te dizer, irmãos, é melhor conhecer um versículo e viver ele todos os dias. Do que bater no peito, eu sou o cara. Conheço 7 versões. A que você falar aí, a mais nova que tem, é a mensagem. Eu já sei da mensagem todinha decorada. É só você dizer o capítulo e o versículo que eu já sei. Está vivendo o quê? Desse decoreba que você tem. A sua vida está ajustada ao ponto de você dizer, eu tenho 7 versões decoradas. Eu tenho 7 versões da palavra no meu coração. De que serve, irmãos? É melhor você ser aquele crente, deixa eu te dizer, irmãos. É melhor você ler a Bíblia, ter consciência da presença de Deus, através da leitura, não gravar nenhum versículo, ao ponto de quando eu estiver no lugar, perguntar, irmão, você sabe onde está aquele versículo que diz assim, como é mesmo aquela palavra que tem? Aí diz, que Jesus disse, que bom mesmo era Deus, tu sabe onde está? Mas, sei, me mostra aí, irmão, que eu quero. E você vê na vida dele, aquele reconhecimento, verdadeiramente Deus é bom. Ele não precisou decorar para viver, mas ele leu, ouviu e está vivendo. Você está vendo ele caminhar e não está vendo pecado nele. Está vendo ele caminhar e está vendo ele honrar a esposa dele. Está vendo ele caminhar e está vendo ele cuidando da família dele. Sem ter nada de versículo decorado. Esse negócio, irmão, de decorar versículo é um perigo. Eu não estou falando de você guardar no coração de verdade, não. Falando de decorar. Aleluia. Abra sua Bíblia. Romanos 6. Romanos 6, é isso. Aleluia. Na verdade, abra no 7. Aleluia. Vamos lá. Aqui o título que tem na minha Bíblia é a ilustração do casamento. Eu vou apresentar isso aqui, irmãos, mas o casamento que eu quero que você pense é no seu casamento com a noiva. Para a gente ilustrar o casamento, a gente tem que apresentar alguma coisa de casamento. Você concorda comigo? Esse texto que eu vou ler aqui, até um determinado ponto, ele é ilustrativo para nós pensarmos no nosso casamento com o Rei da Glória. Que daqui a pouco vai acontecer, irmãos. Nós somos noivos, mas daqui a pouco o casamento vai acontecer. Eu não sei se você pensa em casar com Jesus. Eu não penso em ficar noivo a vida toda, não.
Você lembra das 10 virgens? Quem lembra das 10 virgens? 5 preparou-se para o casamento. 5 ficou abobalhada, de qualquer jeito. De qualquer jeito vai dar certo. Não dá certo não. 5 ficaram e 5 casaram. Quem lembra disso? Como é que você está se preparando? Está ficando abobalhado ou está ficando sério para o casamento? Eu estou ficando sério. Todos os dias que passam, eu vou ficando mais sério para o casamento, irmãos. É um casamento. Eu não sei se você já entendeu que a igreja é a noiva e o noivo é Jesus. Eu não sei se você já entendeu. Vai ter um casamento. Você está com qual expectativa para esse casamento? Você está uma noiva relaxada ou está uma noiva cuidadosa? Versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Versículo 4, preste atenção. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Para um pouquinho. Para que foi que você se juntou a Jesus? Para que foi? A resposta está no final. Para que foi que nós nos juntamos a Jesus? Para darmos fruto para quem? Para Deus, irmãos. Agora deixa eu te perguntar. Um homem nascido de novo, que vive pecando, está dando que fruto para Deus? Precisamos de uma vez por todas entender isso. Eu não nasci de novo para não produzir. Eu nasci de novo para produzir. A lei que me obrigava a algumas coisas, eu não a desconsidero, mas eu cumpro em Cristo. Você não pode desconsiderar a lei que dizia que tinha que não adulterar, que não matar, que honrar pai e mãe, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a você mesmo. Você não pode desconsiderar isso. Mas você tem que entender que você agora tem alguém, que você tem que cumprir aquilo, mas voltada para a graça que ele te alcançou, e seguir o caminho de perfeição. Porque a lei já não te obriga mais. Diga para o seu irmão, a lei já não lhe obriga mais. Porque quando a lei obriga, o homem peca. Mas a graça veio exatamente para não sermos obrigados a nada, para fazermos as escolhas, andarmos de uma forma correta. Para isso Jesus nos alcançou, ou não? Aquela morte na cruz, irmãos, foi para você andar livremente. Ou você esqueceu disso? Ou estou dizendo alguma besteira aqui? A morte da cruz foi para você ser livre. A morte da cruz não foi para você mais pecar, irmão. A lei te obrigava a pecar. Mas a morte da cruz te deu liberdade. Então basta você pensar no sacrifício. Como foi? Que tamanho foi? Não merece que eu peque. Não merece que eu traia. Vamos ler mais um pouquinho. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas
despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto de quê? De morte. Então a lei fazia com que nós dessemos um fruto que não era agradável a Deus. Porque a lei nos despertava para os 10 mandamentos e ela mesmo nos indicava que nós não deveríamos fazer. Mas a carne, ela não conseguia se submeter à lei ao ponto de não honrar. Ou seja, a carne não tinha como cumprir. A lei, ela incitava o homem ao pecado. Mas tem mais coisa. Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então olha, irmãos, preste atenção nessas coisas. Nós vivíamos debaixo dessa condição, de conhecer o pecado, porque o pecado nos era apresentado, não cobice. Aí o homem dizia, mas ela é tão bonita. A carne que deseja essas coisas. Não olhe para a mulher do próximo. Eita, que mulher bonita. É assim, irmão. Aleluia. Pule para o capítulo 8. O restante do capítulo 7, ele vai ser todo para falar das obras da carne, os desejos da carne, a lei apresentando o pecado. Mas quando a gente chega no capítulo 8, aí ele diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar, você está em Cristo ou está em quem? Em Cristo. Agora, se você está em Cristo, diga, já não há condenação contra mim. Já não há condenação. Agora você pode criar uma condenação. Você pode trazer uma condenação. Já não há, mas você pode trazer. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, conforme a oferta pelo pecado, e assim conheceu o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu te perguntar, se você vive segundo o Espírito, por que você ainda quer pecar contra Deus? Você acha que é justo, irmão? A gente está vivendo o tempo todo pecando contra Deus? Você acha que Deus merece que nós, como filhos, depois de todo sacrifício, vivamos uma vida que traz dano ao reino dele, uma vida que envergonha ele, uma vida que nem nós mesmos temos coragem de olhar para nós, pela vergonha que vemos em nós?
Eu acho que já é tempo de nós darmos um basta nisso, irmãos. Decidir em você mesmo, eu não vou mais pecar. No que você conhece, você não conhece tudo, eu não conheço tudo, mas no que nós conhecemos, precisamos dar um basta, eu não vou pecar nisso. Nós não queremos ouvir isso, porque isso não agrada a carne, irmãos. Eu sei que você pode estar aí, juntando um monte de pedra, mas deixa para jogar as pedras depois. Talvez você não goste disso. Deixa eu te dizer, se tu não está gostando disso, é porque tem alguma coisa pecaminosa em você, que quer lhe atrair para o pecado, e você está dando vazão a ela. Então aproveita e joga fora, enquanto tem tempo, para você não pecar contra Deus, e não ir para o inferno. Tinha outras coisas mais, mas eu quero parar aqui. Eu quero que você seja verdadeiramente um homem de Deus. Eu quero ser verdadeiramente um homem de Deus. Um homem que as pessoas olhem e tenham plena confiança de se aproximar de nós. Que uma mãe não tenha medo de deixar a filha dela com você. Que o marido não veja nenhum problema em você dar um cheiro na cabeça da esposa dele. Limpos disso, desprovidos de intenções más. Homens confiáveis. Homens valentes. Sabe, irmãos? Homens valentes. E homens valentes, eles honram o líder deles. Homens valentes, eles fazem de tudo para o líder deles não ser envergonhado. Quem é seu líder? Pergunta ao seu irmão, quem é o seu líder? Quero encerrar com isso. Pode vir, pastor Júnior.